Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em rajadas sobre a pequena cidade, transformando as ruas de paralelepípedos em torrentes cinzentas. Sob a chuva torrencial, uma figura frágil caminhava penosamente. Uma garotinha de não mais de 8 anos, com os cabelos grudados no rosto pela água, carregando um cachorro ferido. O pobre animal, trêmulo e coberto de lama e sangue, parecia prestes a desistir a qualquer momento. Mas ela se recusava a parar. Os primeiros carros diminuíram a velocidade, os limpadores de para-brisa batiam freneticamente nos para-brisas, e os moradores começaram a sair de suas casas, intrigados. Alguns se ajoelharam para ver melhor, outros ficaram paralisados, incapazes de desviar o olhar. Ninguém sabia quem ela era ou como o cachorro havia se machucado, mas a determinação daquela criança eclipsou tudo. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, e mesmo assim ela seguiu em frente, desafiando a chuva, a lama e o cansaço. Seu rosto era uma mistura de medo e coragem. Suas mãozinhas seguravam o cachorro perto de si, e ela sussurrava palavras que ninguém ouvia, palavras de conforto e promessa. Sua respiração era curta, mas em seus olhos brilhava uma luz que nem mesmo a tempestade conseguia apagar. Pura compaixão. Ela não tinha nada além de seu amor por aquele animal e sua vontade de salvá-lo. Enquanto caminhava, os moradores da cidade se aglomeravam ao seu redor. Os transeuntes traziam guarda-chuvas e casacos, oferecendo cobertores, água ou simplesmente olhares cheios de respeito e emoção. Lágrimas escorriam por alguns rostos, enquanto outros sussurravam orações pelo cachorro e pela corajosa menina. As redes sociais da cidade estavam em chamas em poucos minutos. Uma garotinha caminhando quilômetros na chuva com um cachorro ferido. Tornou-se um símbolo de coragem que ninguém podia ignorar. Quando a menina finalmente chegou à clínica veterinária sem fôlego e encharcada, a equipe correu para fora. Os moradores com as mãos na boca assistiram ao pequeno milagre se desenrolar diante de seus olhos. A menina colocou a cachorrinha delicadamente no chão, e o veterinário assumiu, enquanto ela desabou sobre os joelhos dele, trêmula, mas aliviada. Naquele dia, a cidade inteira chorou. Não apenas pelo cachorro, mas pela pureza do gesto, pela inocência e coragem de uma criança capaz de lembrar a todos que a gentileza ainda existe. Naquele ato simples, naquela coragem silenciosa na chuva, uma mensagem clara se espalhou. Às vezes, os menores entre nós carregam o peso do mundo e inspiram os maiores milagres. E em algum lugar no coração de cada um, nasceu um sopro de calor e esperança. A chuva finalmente havia diminuído, deixando para trás uma cidade encharcada, mas com uma estranha sensação de calma e solidariedade. A menina, cujo nome era Lily Harper, sentou-se no meio-fio, com os joelhos trêmulos e as mãos cobertas de lama. O cão, um pequeno labrador com a pelagem branca manchada de sangue e chuva, finalmente descansava sobre um cobertor que o veterinário trouxera às pressas. Lily o acariciava gentilmente, sussurrando seu nome, Max. Lily nem sempre teve uma vida fácil. Órfã desde os 5 anos de idade, morava com a avó em uma casa velha nos arredores da cidade. Sua avó a ensinara a amar e proteger os animais e a nunca abandonar aqueles que precisavam dela. Max fora encontrado em um terreno baldio alguns dias antes, ferido em um acidente que Lily conhecia muito bem. O motorista perderá o controle do carro e o cachorrinho fora jogado contra uma cerca. Lily chorara ao ver Max, mas decidirá que nunca desistiria dele. Naquele dia, depois de tratar os ferimentos superficiais com o que pudesse encontrar em casa, Lily decidiu caminhar até a clínica veterinária mais próxima. Ela havia caminhado quilômetros sob chuva torrencial, carregando Max nos braços, cada passo uma promessa silenciosa de não deixá-lo morrer. E agora, enquanto ele estava sendo cuidado pelo veterinário, ela sentiu uma onda de alívio misturada à exaustão. Os moradores locais que haviam observado sua coragem, se reuniram ao redor da clínica, sussurrando palavras de admiração. "Olha essa menina, que coragem!" murmuraram. Até o prefeito da cidade, alertado pelas redes sociais, apareceu no local com os olhos marejados. "Esta criança, ela nos lembra o que é ter um coração puro", ele disse em voz baixa, impressionado. O veterinário, um homem na casa dos 60, aproximou-se de Lily e sorriu gentilmente. "Você fez algo muito especial hoje, Lily. Sem você, Max. Ele precisa viver, doutor, ele precisa viver", insistiu a menina, com a voz trêmula. "Ele viverá, graças a você", respondeu o homem, segurando-a gentilmente pelos ombros. Naquele momento, Lily percebeu que seu gesto havia tocado mais do que a vida de um animal.
Ela havia despertado a atenção e a compaixão de uma cidade inteira e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. Caminhando de volta para a casa da avó, encharcada, mas despreocupada, ela segurou a guia de Max com força, e ele agora caminhava ao seu lado, ainda um pouco instável, mas confiante. Os olhos de Lily brilhavam com uma determinação recém-descoberta, proteger os inocentes, jovens e velhos, e fazer o bem, não importa quão grande fosse o obstáculo. E quando a chuva finalmente parou e as últimas nuvens se dispersaram, a pequena cidade percebeu que às vezes os heróis não têm mais de 1,20 m de altura, mas ainda assim podem mudar o mundo inteiro. Na manhã seguinte, o sol rompia timidamente as nuvens, e a pequena cidade parecia respirar novamente após a tempestade. Lily e Max caminharam lentamente em direção ao antigo parque, um lugar que ela particularmente amava. O parque era conhecido por suas árvores centenárias e trilhas ladeadas por flores silvestres, mas também por seus recantos escuros onde ninguém ousava se aventurar. Ao se aproximarem do banco favorito de Lily, um barulho estranho chamou sua atenção, um leve gemido vindo dos arbustos atrás do parquinho. Lily se ajoelhou com o coração disparado e avançou lentamente. Atrás dos galhos encharcados, ela descobriu um gatinho cinza trêmulo, abandonado e coberto de lama. "Oh, pobrezinha", ela murmurou, sua voz cheia de compaixão. Sem hesitar, ela pegou o gatinho e o segurou contra o peito. Max cheirou o recém-chegado, rosnando levemente em tom de proteção, como se entendesse que o gatinho precisava de sua segurança. Mas naquele dia, a coragem de Lily estava prestes a ser testada de uma forma inesperada. Uma gangue de crianças mais velhas, conhecidas na vizinhança por causar problemas, aproximou-se do parque, rindo e jogando pedras nas poças. "Ei! O que você está fazendo com isso, meu amor?", perguntou um deles, apontando para o gatinho. Lily recuou instintivamente, mas sentiu Max parado à sua frente, latindo baixinho, protetoramente. O medo ameaçou paralisá-la, mas ela respirou fundo e respondeu claramente: "Deixem-no em paz. Ele está ferido." As crianças riram, mas a coragem silenciosa de Lily, combinada com a presença imponente de Max, destruiu sua arrogância. Elas hesitaram, olhando nervosamente para os transeuntes que começavam a sair de suas casas e observar a cena. Alguns vizinhos se aproximaram, invisivelmente prontos para apoiar a menina, lembrando a todos que Lily não estava mais sozinha diante da adversidade. "Você não pode impedir", murmurou mais alto antes de recuar com seus amigos. Lily sentiu o coração se encher de orgulho. Ela sabia que tinha acabado de proteger não apenas aquele gatinho, mas também uma mensagem muito maior. Mesmo sendo criança, você pode defender o que é certo. Mais tarde, na casa da avó, Lily preparou um cantinho seguro para o gatinho, ao lado de Max. Ela o chamou de Sombra enquanto ele saía das sombras para a luz. A cidade, enquanto isso, começou a sussurrar o nome da pequena heroína ainda mais alto. Jornais locais e redes sociais já falavam sobre Lily Harper, a menina que salvara um cachorro na chuva, e agora, que estava protegendo um gatinho abandonado. Enquanto observava Max e Shadow dormindo lado a lado, Lily percebeu algo crucial: gentileza atrai gentileza, e um único ato de coragem pode inspirar um mundo inteiro. E ela prometeu a si mesma que, independentemente dos obstáculos que surgissem, continuaria caminhando, protegendo e amando, custasse o que custasse. Poucos dias após a chegada de Shadow, a pequena cidade estava retornando ao seu ritmo de paz. Mas essa calmaria estava prestes a ser abruptamente interrompida. No final da tarde, enquanto o sol banhava os telhados com uma luz dourada, uma espessa fumaça preta subitamente subiu do antigo distrito industrial. Uma área abandonada que os moradores evitavam há anos. Lily estava brincando com Max e Shadow no jardim da avó quando viu fumaça subindo acima das árvores. Seu coração afundou imediatamente. O velho armazém no final da rua não ficava longe, e ela sabia que alguns animais de rua haviam se refugiado lá. Sem hesitar, ela pegou seu casaco e pulou na bicicleta da avó. Max correu ao lado dela, enquanto Shadow corajosamente pulou em sua mochila improvisada. Ao chegar perto do armazém, a cena era aterrorizante. Chamas lambiam as paredes e o calor tornava o ar quase irrespirável. Gritos de animais ecoavam lá dentro e alguns moradores tentaram ajudar, mas o medo os paralisou. Lily sentiu um medo intenso, mas sabia que não podia recuar. "Eu tenho que salvá-los", ela sussurrou. Ela então avistou um pequeno grupo de cães e gatos presos atrás de um portão enferrujado. Sem pensar, contornou o obstáculo, puxando as correntes e encontrando uma passagem estreita. Max latiu para encorajá-la e alertar os moradores sobre sua manobra, enquanto Shadow se esgueirou atrás dela,
pronto para proteger os menores. As chamas estavam próximas, mas Lily conseguiu libertar 3 cães e 2 gatos, carregando-os um a um até a rua, onde os moradores se reuniram para recebê-los. Os bombeiros, alertados pela fumaça, finalmente chegaram, mas todos sabiam que sem a coragem daquela garotinha, várias vidas de animais teriam sido perdidas. Quando os moradores da cidade perceberam o que ela havia feito, um silêncio respeitoso caiu sobre a vizinhança. Lágrimas escorriam por muitos rostos. Até os adultos mais durões e severos se abaixaram para acariciar Max e Shadow, e depois olharam para Lily com admiração. Você é incrível, Lily, disse uma vizinha, abraçando-a. Não, eu só fiz o que era necessário, ela respondeu simplesmente sem fôlego. Naquela noite a cidade inteira falava sobre a pequena heroína que enfrentou fogo para salvar vidas inocentes. Os jornais manchetearam: a menina que anda na chuva e corre através do fogo, Lily Harper, nossa heroína. E Lily, em sua cama cercada por Max e Shadow, compreendeu que coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela sentiu que um novo capítulo em sua vida estava começando, um capítulo no qual ela não era mais apenas uma criança, mas um símbolo de bondade e bravura para uma cidade inteira. Nos dias que se seguiram ao incêndio, a cidade se resumia a Lily Harper e sua incrível bravura. Mas para ela ainda havia uma preocupação: alguns dos animais do armazém haviam desaparecido nas chamas, e ela sentia que havia mais para descobrir. Certa tarde, acompanhada por Max e Shadow, Lily decidiu retornar ao antigo distrito industrial. As chamas haviam deixado para trás uma paisagem enegrecida, mas algo imediatamente chamou sua atenção: uma escotilha de metal meio escondida sob os escombros. Curiosa e preocupada, Lily levantou a escotilha e descobriu uma escada em espiral que levava a um porão escuro. Com Max caminhando à sua frente e Shadow na mochila, ela desceu cautelosamente as escadas. Lá dentro, descobriu uma rede de gaiolas e caixotes, alguns vazios, outros ainda ocupados por animais famintos e assustados. O cômodo estava empoeirado e cheirava a mofo, mas Lily sentiu que acabará de tropeçar em algo muito importante. Oh, coitadinhos, ela murmurou com lágrimas nos olhos. Ela percebeu então que o antigo abrigo não fora abandonado por acaso. Alguém estava usando aqueles porões para trancar animais, provavelmente para vendê-los ou maltratá-los. Lily sentiu uma raiva fria crescer dentro dela, mas sabia que precisava agir com cautela. Começou a soltar os animais delicadamente, falando com cada um com uma voz suave e reconfortante. Max cheirou cada gaiola, latindo baixinho para encorajar os mais tímidos, enquanto Shadow pulava nos braços dos animais menores para acalmá-los. Mas quando estava prestes a sair do abrigo, ouviu passos apressados atrás de si. 2 figuras mascaradas entravam, claramente furiosas com a presença de alguém em seu domínio. "O que você está fazendo aqui, garotinha?" gritou um deles. Lily sentiu o medo tomar conta dela, mas não recuou. "Não posso deixar esses animais sofrerem." Ela gritou com toda a força de sua coragem. Max saltou para a frente, latindo violentamente, e Shadow cuspiu bravamente nos intrusos. As figuras ficaram surpresas com a determinação da menina e a energia protetora dos animais. Recuaram e, percebendo que não tinham chance contra a coragem e a solidariedade de Lily, fugiram, deixando o abrigo vazio e silencioso. Lily então correu para o centro da cidade para alertar as autoridades. Graças a ela, o abrigo foi protegido e os animais restantes foram levados para lares seguros. Essa descoberta revelou uma verdade chocante para os moradores: a cidade tinha um segredo obscuro, uma rede de abusos contra animais que havia passado despercebida por anos. Mas para Lily, não era mais apenas uma missão, era um dever. Ela compreendia que sua bravura poderia mudar a vida de muitos seres vulneráveis. E enquanto caminhava de volta para a casa da avó, abraçada a Max, Shadow e alguns outros animais resgatados, sentiu uma profunda convicção crescer dentro de si. Ela seria a protetora de todos aqueles que não pudessem se defender. A cidade havia descoberto sua heroína, mas Lily havia acabado de descobrir sua missão. A fama de Lily Harper crescerá por toda a cidade. Os moradores a respeitavam, e os animais que ela resgatara tornaram-se símbolos de sua bravura. Mas um novo inimigo se aproximava, muito mais perigoso do que o fogo ou as más intenções das crianças da vizinhança. Certa manhã, enquanto Lily passeava com Max e Shadow perto do local da fábrica abandonada, um homem apareceu. Alto e imponente, vestindo um colete laranja e um capacete, ele tinha um ar severo e autoritário. Seus olhos se fixaram em Lily com uma mistura de curiosidade e ameaça. "O que você está fazendo aqui, garoto?" ele perguntou com uma voz profunda.
Estou passeando com meus animais, respondeu Lily, sem recuar. Esta terra é privada, e você não tem o direito de estar aqui. Vamos, saia. Lily sentiu o coração disparar, mas sabia que não podia deixar o homem afugentar os animais resgatados, nem proibir os moradores locais de aproveitarem o parque e o canteiro de obras reabilitado. Esses animais estão seguros aqui agora. Você não pode caçá-los. O homem zombou, mas era óbvio que subestimava a garotinha. Enquanto Lily se postava à sua frente, Max latiu furiosamente, e Shadow se colocou à sua frente, rosnando. A coragem e a determinação da garota pareceram multiplicar a energia de seus companheiros. Vendo que Lily não recuaria, o homem tentou se aproximar, mas naquele exato momento, vários vizinhos que assistiam à cena chegaram. Eles tinham ouvido falar da pequena heroína e decidiram apoiá-la. Logo, uma multidão se formou, impedindo o homem de agir com intimidação. Deixem-na em paz, gritou um vizinho. Esses animais agora estão protegidos, acrescentou outra mulher, brandindo seu guarda-chuva como uma arma simbólica. O operário recuou, flagrado em ato de solidariedade pelos moradores e pela audácia de Lily. Ele resmungou, visivelmente humilhado, e finalmente foi embora, murmurando ameaças que pareciam inúteis. Lily sentiu o coração se acalmar. Ela havia aprendido uma lição valiosa naquele dia. Coragem nem sempre era suficiente, mas, quando acompanhada de solidariedade e determinação, tornava-se uma força irresistível. Essa vitória consolidou ainda mais sua reputação. Os habitantes da cidade estavam começando a entender que Lily não era apenas uma garotinha corajosa. Ela era o símbolo vivo de uma cidade que lutava pela justiça e pela proteção daqueles que não podiam se defender. Caminhando de volta para a casa da avó, com Max trotando ao seu lado e Shadow pulando em seus braços, Lily sorriu. Ela sabia que mais desafios viriam, mas agora não estava mais sozinha. E com a cidade ao seu lado, cada passo, cada ato de bravura e compaixão, tornava-se um milagre capaz de mudar o mundo. Tudo parecia estar voltando ao normal após o incidente da construção. Lily passava os dias cuidando de animais resgatados, brincando com Max e Shadow e explorando a cidade com curiosidade e admiração. Mas certa manhã, um vazio terrível a aguardava. Max não estava lá. Lily procurou por toda a casa e no jardim da avó, chamando sua fiel companheira. Max, onde você está? Shadow, preocupado, começou a arranhar a porta e a latir baixinho, como se lhe dissesse que algo estava errado. O pânico começou a crescer dentro de Lily. Max nunca havia desaparecido antes. Ela correu para fora e vasculhou a vizinhança, perguntando aos vizinhos. Você não o viu? Ela perguntou à senhora Collins, que alimentava os pássaros todas as manhãs. Não, minha querida. Sinto muito, respondeu a velha senhora com o rosto sério. À medida que os minutos passavam, a preocupação de Lily se transformou em medo. Ela imaginou Max perdido, ferido ou pior, preso em algum lugar. Sua coragem habitual agora se misturava a uma profunda ansiedade. De repente, um grupo de crianças da vizinhança se juntou a ela. Ouvindo falar de suas façanhas e coragem, ofereceram ajuda. Juntos, formaram um pequeno grupo de busca, vasculhando becos, parques e terrenos baldios. Shadow liderou o grupo, farejando cada canto e latindo ao sentir a presença de Max. Após várias horas de busca e exaustão crescente, um grito familiar ecoou do velho parque. Max havia ficado preso em uma árvore caída após a tempestade do dia anterior. Lily correu e o encontrou, tremendo, mas ileso. Ela o abraçou, chorando de alívio. Oh, Max! Eu nunca vou te perder, ela sussurrou, abraçando. Os vizinhos que assistiam à cena aplaudiram, e uma onda de emoção tomou conta do parque. Os moradores começaram a entender que o vínculo entre Lily e Max não era apenas o de uma garotinha e seu cachorro. Era um símbolo de lealdade, amor e coragem. Naquele dia, Lily aprendeu uma lição vital. Até os heróis mais corajosos precisam de ajuda, e às vezes aceitar o apoio dos outros torna a força ainda maior. Max estava são e salvo, Shadow sempre cuidava dele, e a garotinha soube, a partir daquele momento, que acontecesse o que acontecesse, ela nunca enfrentaria desafios sozinha. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Lily e seus 2 companheiros retornaram à casa da avó. Os moradores da cidade sorriram com o coração leve, sabendo que a pequena heroína continuaria a proteger sua cidade e os necessitados, e que cada ato de coragem, por menor que fosse, poderia ter um enorme impacto. Os dias ensolarados pareciam finalmente estar chegando à pequena cidade, e Lily aproveitava cada momento com Max e Shadow. Mas uma nova ameaça surgiu inesperadamente. A previsão do tempo previa uma tempestade violenta, com ventos fortes e chuva torrencial, capaz de causar inundações nas áreas mais baixas da cidade.
Enquanto os moradores se preparavam para a tempestade, Lily observava ansiosamente o antigo parque e o canteiro de obras reabilitado, onde animais resgatados costumavam vagar. Ela sabia que animais de rua e alguns moradores isolados estariam em perigo se a chuva ficasse muito forte. Temos que fazer alguma coisa, Max, disse ela, acariciando o cachorro. Não podemos ficar esperando os adultos resolverem isso. Com a ajuda de Shadow, ela percorreu a cidade, alertando vizinhos e moradores sobre áreas de risco. Sua determinação e conhecimento do bairro impressionaram todos que encontrou. Os adultos, inicialmente céticos, começaram a ouvir atentamente, reconhecendo que a menina conhecia cada canto da cidade melhor do que eles. Sigam Lily, gritou um vizinho, inspirado pela sua bravura. Quando a tempestade chegou, ventos violentos e chuvas torrenciais castigaram telhados e ruas. Lily e seus companheiros ajudaram os animais presos, guiando gatos assustados e cães trêmulos para um lugar seguro. O corajoso Max alertava Lily sempre que ouvia um animal em perigo, enquanto Shadow vigiava os mais fracos. Em um momento crítico, um beco inundou rapidamente, prendendo vários animais e um pequeno grupo de crianças que se aventuraram a sair apesar do aviso dos adultos. Sem hesitar, Lily pulou na água lamacenta, guiando as crianças e os animais para um lugar mais alto. Vendo sua coragem, os moradores locais também começaram a ajudar, formando uma corrente humana para resgatar aqueles em perigo. Quando a tempestade finalmente acalmou, a cidade percebeu a magnitude das conquistas de Lily. Graças a ela, nenhum animal de estimação se perdeu e todas as crianças estavam seguras. Os moradores aplaudiram e vibraram com a pequena heroína, enquanto os jornais locais publicavam as manchetes. Lily Harper, a garota que protege sua cidade e seus habitantes, humanos e animais. Naquela noite, enquanto Max e Shadow estavam deitados ao seu lado, Lily sentiu algo novo dentro de si, o poder da coragem coletiva. Ela entendeu que mesmo sendo pequena, suas ações poderiam inspirar uma vizinhança inteira, unir uma comunidade e proteger aqueles que não podiam se defender. E quando o vento diminuiu e as nuvens se dissiparam, a cidade inteira soube que Lily Harper nunca seria apenas uma garotinha corajosa. Ela sempre seria um símbolo vivo de esperança e proteção. Algumas semanas após a tempestade, a cidade finalmente parecia estar respirando novamente. Lily continuou a cuidar dos animais resgatados, mas uma preocupação persistia em sua mente. Vários animais que ela havia encontrado no antigo distrito industrial antes do incêndio haviam desaparecido, e ninguém sabia onde estavam. Certa tarde, enquanto brincava com Max e Shadow perto do parque, ela notou algumas pegadas incomuns na lama, pegadas, porém maiores do que as de animais comuns. Curiosa, Lily seguiu essas pegadas com Max farejando o chão com cuidado e Shadow saltando nos obstáculos para encorajá-la. Os rastros a levaram a um prédio velho e abandonado nos arredores da cidade, que ninguém ousava visitar há anos. As janelas estavam cobertas com tábuas e a porta principal estava trancada, mas Lily notou uma pequena abertura sob uma tábua caída. Ela entrou com Max e Shadow ao seu lado e descobriu uma visão perturbadora. Várias gaiolas estavam dispostas ao longo das paredes, algumas vazias, outras ainda ocupadas por animais assustados. Ah não, eles não, ela sussurrou com o coração apertado. Lily rapidamente percebeu que aquele prédio servia de esconderijo para alguém que estava capturando animais por motivos misteriosos. Os animais que ela pensava estarem perdidos não haviam sido levados pela tempestade ou desaparecido por acaso. Alguém os mantinha ali com medo e solidão. Determinada a libertá-los, Lily começou a destrancar as gaiolas uma a uma. Max latia para alertar os transeuntes e atrair a atenção, enquanto Shadow se esgueirava para acalmar os animais em pânico. Mas quando ela estava prestes a liberar a última gaiola, passos pesados soaram atrás dela. Ora, quem está aí? Uma pequena heroína curiosa, disse uma voz grave e ameaçadora. Um homem alto e mascarado emergiu das sombras. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, mas Lily não recuou. Sentiu sua coragem crescer, alimentada pela angústia dos animais e pelo apoio silencioso de Max e Shadow. Não posso deixar esses animais sofrerem, ela gritou. O homem tentou se aproximar, mas Max se interpôs entre eles, latindo furiosamente, e Shadow corajosamente cuspiu a seus pés. Surpreso com a determinação e a força dos animais e da menina, o homem hesitou e então desapareceu nas sombras, deixando o prédio vazio. Lily libertou os últimos animais e os guiou para um lugar seguro, ajudada pelos vizinhos, alertados pelos latidos de Max. Naquele dia,
Ela aprendeu uma nova lição. Alguns perigos são ocultos e complexos, mas coragem, inteligência e solidariedade podem triunfar até mesmo nas situações mais difíceis. Ao retornar à casa da avó, Lily sentiu uma mistura de alívio e orgulho. A cidade, mais uma vez, descobrira que sua pequena heroína não era apenas corajosa. Ela também era perspicaz e determinada, pronta para enfrentar mistérios e proteger os necessitados, mesmo nos lugares mais sombrios. A vida parecia se acomodar em uma rotina tranquila para Lily e seus companheiros. Max e Shadow brincavam no jardim, os animais resgatados floresciam sob seus cuidados atenciosos e a cidade continuava a celebrá-la como uma heroína. Mas um novo dilema surgiu, mais complexo e pessoal do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. Certa manhã, Lily descobriu que sua avó havia adoecido. O médico anunciou que ela precisaria de repouso prolongado e atenção constante. Lily sentiu uma pontada no coração. Agora ela tinha que dividir seu tempo entre cuidar dos animais e cuidar da pessoa que mais amava no mundo. Como vou fazer isso, Max? Sussurrou ela, sentando-se na beira da cama da avó. Tem muita coisa para fazer. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Max gentilmente apoiou a cabeça dela em seu colo, como se quisesse dizer que tudo ficaria bem, enquanto Shadow se esfregava nela, proporcionando um conforto silencioso, mas poderoso. Esse dilema se tornou ainda mais urgente quando a cidade pediu a Lily que ajudasse a proteger animais recém-abandonados em um bairro atingido por uma pequena enchente. Os moradores sabiam que a garotinha sempre tinha uma solução e uma presença reconfortante e contavam com ela. Lily enfrentou uma escolha dolorosa: ficar com a avó doente ou atender ao chamado da comunidade e salvar os animais. Ela sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros frágeis, mas após um momento de reflexão, tomou uma decisão que revelou sua maturidade e força interior. Vou dar um jeito de fazer as duas coisas, disse ela, determinada. Não vou decepcionar ninguém. Com a ajuda de vizinhos e amigos de confiança, Lily organizou um sistema. Alguns adultos cuidariam da avó e dos animais de estimação, enquanto ela guiaria os que precisavam de resgate pela cidade. Max e Shadow se tornaram seus parceiros essenciais, ajudando a carregar suprimentos e acalmando os animais assustados. Graças à sua organização e coragem, Lily conseguiu salvar todos os animais ameaçados de extinção, mantendo-se próxima da avó. A comunidade, impressionada com sua determinação e inteligência, a olhava com renovada admiração. Essa aprovação pessoal ensinou a Lily uma lição fundamental. Mesmo nos momentos mais difíceis, a força, o amor e a solidariedade podem superar escolhas impossíveis. Ela também entendeu que pedir ajuda não era uma fraqueza, mas uma forma de proteger aqueles que você ama e fazer o bem aos que estão ao seu redor. Naquela noite, ao adormecer entre Max e Shadow, Lily sentiu uma nova confiança crescer dentro de si. Ela não era mais apenas uma corajosa heroína de cidade pequena, havia se tornado um símbolo de equilíbrio, perseverança e gentileza, capaz de enfrentar qualquer tempestade, fosse externa ou interna. Lily Harper crescerá no coração da cidade, mas não apenas em tamanho, ela crescerá em coragem, sabedoria e compaixão. Depois de todas as dificuldades, a chuva, o incêndio, os animais abandonados, a tempestade, as escolhas difíceis, ela se tornará muito mais do que uma garotinha. Era um símbolo vivo de bondade e bravura, um farol para todos que ainda acreditavam em coragem e solidariedade. Certa manhã, a cidade realizou uma cerimônia para homenagear seus feitos. Os moradores se reuniram na praça central com Max e Shadow trotando orgulhosamente ao lado dele. Faixas penduradas com palavras como, "Obrigada, Lily", nossa heroína, protetor dos inocentes, as crianças que ela inspirou seguravam desenhos de suas façanhas. E até mesmo os adultos mais céticos tinham os olhos brilhando de emoção. O prefeito falou, "Hoje celebramos uma heroína excepcional. Ela nos lembra que a coragem não é determinada pelo tamanho ou pela idade, mas pela determinação de proteger aqueles que não podem se defender. Lily Harper, obrigada por tudo que você fez pela nossa cidade e pelos nossos animais." Lily, tomada pelo orgulho, sentiu uma mistura de orgulho e gratidão. Max latiu baixinho, e Shadow pulou em seus braços, como se quisesse dizer que estava tudo bem. Mas, acima de tudo, Lily entendeu que sua verdadeira recompensa não eram os aplausos ou as faixas, mas o amor, a segurança e a felicidade que ela havia levado aos outros. Aquele dia marcou o início de uma nova missão para Lily. Com o apoio dos moradores locais e de seus leais companheiros, ela criou um abrigo para animais abandonados e maltratados. Um lugar seguro onde todas as criaturas poderiam ser protegidas e amadas.
Crianças vinham todas as semanas para aprender a cuidar de animais, guiadas pelo exemplo de Lily. Ao longo dos anos, a lenda da menina que andava na chuva com um cachorro ferido evoluiu para uma história que os moradores locais contavam com carinho para seus filhos. A história de uma heroína que mostrou que até mesmo os menores entre nós podem fazer milagres, que um coração corajoso e amoroso pode mudar uma cidade inteira. E toda vez que Lily via Max e Shadow brincando no abrigo, cercados por animais resgatados e crianças maravilhadas, ela sabia de uma verdade simples, mas poderosa. Gentileza, coragem e amor são as maiores forças do mundo, capazes de transformar medo em esperança, perigo em segurança e um simples gesto em um legado eterno. Assim, a menina que um dia caminhou sozinha na chuva tornou-se um símbolo de luz e coragem para toda a sua comunidade. E no coração da cidade, seu nome sempre ressoou como o de Lily Harper, protetora dos inocentes, aquele que provou que até o menor herói pode criar um impacto imenso.